Olá, candidato Enem, sou eu, professor Rômulo Bolivar. Eu estou aqui com você para nós darmos continuidade ao estudo sobre língua portuguesa, agora sobre a perspectiva sintática. Se você viu com a Suzana as questões morfológicas, agora você verá comigo o aspecto sintático. Convém lembrar que a morfologia é uma análise do vocábulo de forma mais isolada. Em geral, você isola a palavra para desmontá-la, para classificá-la. A sintaxe será justamente o emprego dessa palavra dentro de um contexto. Vem comigo. Acontece o seguinte, para início de conversa, o pilar da análise sintática em língua portuguesa é uma investigação chamada predicação. Então, início de conversa. Se na sua prova cair qualquer pergunta voltada para predicado, tipo de predicado será completamente outra coisa. Nós teremos o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. Não é isso que nós vamos discutir agora. Nós vamos falar agora sobre a predicação. E o que vem a ser a predicação, pode anotar no seu caderno. Vou ditar, hein? Tá escrito aqui. Predicação é a classificação do verbo quanto à sua ação. Mais uma vez, predicação é a classificação do verbo quanto à sua ação. Sim, e de acordo com a ação proposta pelo verbo, nós podemos estar diante de, vem comigo, verbo transitivo direto. Professor, o que vem a ser um verbo transitivo direto? É aquele, eu aprendi na escola, que exige um objeto direto. Calma, muita calma nessa hora. Verbo transitivo direto não é simplesmente aquele que exija o objeto direto, mas sim aquele que textualmente apresente o objeto direto. Sim, quem vê, vê alguém, mas se o verbo ver cair desacompanhado de seu complemento, você não terá verbo transitivo direto, você terá um verbo intransitivo. A gente vai se aprofundar nisso daqui a pouco. Vem comigo. Verbo transitivo indireto não só exige como apresenta o objeto indireto. Verbo transitivo direto e indireto, companhia obrigatória de ambos os complementos, objeto direto e objeto indireto. Verbo intransitivo. Vou colocar aqui um zero entre aspas. E por que zero entre aspas? Aquela historinha que você ouviu lá na escola de que verbo intransitivo é aquele que tem sentido completo, isso não vai ajudar você muito para a hora da prova. Você vai descobrir daqui a pouco que a maioria dos verbos intransitivos não tem esse sentido completo. Só tem o sentido completo se acompanhado de alguma circunstância adverbial. Professor, como assim? Por exemplo, se eu chegasse aqui e me apresentasse, olha, muito prazer, meu nome é Rômulo, sou professor de língua portuguesa e eu moro no Rio de Janeiro. A frase estaria pronta. Agora, se eu digo assim, olha, muito prazer, meu nome é Rômulo, sou professor de língua portuguesa e eu moro. Se eu digo eu moro e ponho um ponto final, essa frase tem sentido completo? Não tem. Aí o aluno induzido pela tia vai dizer que o morar é transitivo indireto, porque quem mora, mora em, parou a palhaçada. Quando eu digo que eu moro no Rio de Janeiro, morar é verbo intransitivo, porque no Rio de Janeiro, vocês verão comigo, é um adjunto adverbial de lugar. Prosseguindo, verbo de ligação. Ah, é simples, é aquele verbo sem ação, ser, estar, permanecer, continuar. Não é só isso. Você só terá verbo de ligação, primeiro, se ele for um verbo sem ação, segundo, se além disso ele estiver acompanhado de um predicativo do sujeito. Estamos juntos? Vamos retomar daqui a pouco cada um desses, agora no passo a passo. Queridos, chegar para você numa sala de aula, num ambiente virtual como esse, e simplesmente afirmar que verbo transitivo direto é aquele que vem acompanhado por um objeto direto, isso é falar e não explicar nada. Você, enquanto aluno, enquanto candidato, eu afirmo, jamais vai saber o que é um verbo transitivo direto se previamente você não souber dizer o que é um objeto direto. Eu vou ainda mais longe. Você jamais vai saber o que é um objeto direto, um objeto indireto, se previamente você não conhecer o conceito de objeto.
Primeiro, você resolve o que seja objeto, para depois sim resolver se o objeto é direto, se é indireto, se é objeto direto preposicionado, objeto direto pleonástico, objeto direto, o que seja. O problema é que a maioria de nós passou lá pela escola a partir daquela redundância, né? A gente perguntava lá, tia, o que é objeto direto e indireto? Ela dizia, são os complementos verbais. Mas, tia, o que são complementos verbais? Ela dizia, o objeto direto e o indireto. Quer dizer, não se prosseguia, não se caminhava para frente. Outras nos causavam um dano ainda pior, nos mandando fazer aquela maldita perguntinha ao verbo. Lembra-se disso? O quê? De quê? Respondeu o que, você bota objeto direto. Respondeu de que, você bota objeto indireto. Cuidado com isso. Se você chegar para uma prova de concurso, para uma prova de Enem, para uma prova de vestibular e desembestar a perguntar o que e de que, você corre o seríssimo risco de chamar tudo e qualquer coisa de objeto direto e indireto na língua sem ser. Pois hoje você vai sair de frente dessa tela diante de um critério sólido, de um critério palpável sobre o que vem a ser objeto para a língua. Aliás, hoje não, agora. Posso ditar? Não? Então vamos lá. Objeto é o termo da oração que, na voz ativa, visa a sofrer a ação verbal. No nosso quadro, objeto é o termo da oração que, na voz ativa, visa a sofrer, ou seja, receber a ação verbal. Professor, como assim? Queridos, deixa eu só explicar uma coisa rapidamente. Eu gosto de explicar em meu primeiro dia de aula, seja no presencial, seja no online, que eu parto sempre do princípio de que meu aluno não sabe nada. Não é que eu vá tratá-los como idiota, não é isso, mas é que eu preciso me preocupar tanto com a aprovação daquele que já faz faculdade de letras como eu, está fazendo esse curso para uma outra graduação, como aquele que nunca viu isso antes, ou fez o seu ensino médio em 3 meses supletivo. A nossa preocupação em aprovar tem de contemplar a todos. Em segundo lugar, visto que, muitas das vezes, aquela informação que nós trazemos da escola não nos serve de base sólida para nós enfrentarmos uma prova, um desafio em concurso e Enem. Então, voltando para cá, eu vou primeiro dar a vocês uma sequência de exemplos bem simples. Depois que nós virmos o simples, nós passaremos igualmente juntos para algo mais complexo. Então comigo, a faxineira limpou a sala. A faxineira limpou a sala. Quando eu digo a faxineira limpou a sala, quem praticou a ação de limpar? A faxineira. Recebeu sofreu a ação de ser limpa? A sala. Nessa frase, a faxineira vai ser o meu sujeito e a sala vai ser o meu objeto. Se eu digo, aquela criança levada quebrou a minha janela nova. Quem é a criança levada e o que é a janela nova? Aquela criança levada praticou ação. Na voz ativa, nós vamos chamar de sujeito. Recebeu, sofreu a ação de ser quebrada. A minha janela nova, nós vamos chamar de objeto. Se eu digo, eu o vi. Quem praticou a ação de ver? Eu. Recebeu, sofreu a ação de ser visto? Foi o. Representa alguém recebendo a ação. Então, eu, sujeito, e o representa o objeto. Convém lembrar o seguinte, quando eu digo que o objeto recebe a ação na voz ativa, a gente tem que entender primeiro que seja ação. Então, o que vem a ser a ação pra gente? A ação pra gente pode ser física ou cognitiva. Quando eu digo, por exemplo, a cunhada abriu a porta e entendeu toda a verdade, abriu representa uma ação física, entendeu representa uma ação cognitiva. Estamos entendidos? Porque há alunos que questionam, professor, pensar é ação? Amar é ação? Refletir é ação? Sim, são ações cognitivas. Estamos juntos? Então, muito bem. Ora, esse é o princípio de uma sequência que nós daremos continuidade daqui a pouco no próximo vídeo. Baixe o nosso material que já está disponível para download e eu aguardo você no próximo. Até lá, grande abraço, hein?